Como receber alívio para uma alma cansada? Há um tipo de cansaço que não se resolve dormindo. É o cansaço da alma, aquele que faz você acordar já exausto, antes mesmo do dia começar. Aquele que pesa no peito, aperta a respiração, rouba a paz e silencia a vida por dentro. É o cansaço de quem tentou ser forte por tempo demais, de quem engoliu lágrimas para não preocupar ninguém, de quem disse, está tudo bem, quando na verdade sentia o contrário. É o cansaço de quem sorri por fora, mas por dentro está lutando para não desmoronar. E talvez seja exatamente onde você está agora. Você não sabe explicar. Não é tristeza, não é preguiça, não é falta de fé. É como se a alma estivesse carregando mais peso do que ela consegue suportar. Você já se perguntou, até quando eu consigo continuar assim? Por que tudo parece mais difícil agora? Por que eu me sinto tão cansado por dentro? Quando a alma cansa, até as pequenas coisas se tornam montanhas. Até o que antes era leve, pesa como uma pedra no peito. A mente não para. O coração não descansa. O mundo continua pedindo mais. E você já não tem mais para dar. Mas eu preciso te dizer algo hoje com toda clareza. Deus nunca pediu que você carregasse tudo sozinho. No Evangelho, Jesus não chamou os fortes. Ele não chamou os que tinham tudo sob controle. Ele chamou os cansados. Ele chamou os sobrecarregados. Ele chamou aqueles que estavam no limite. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba, ele não disse, eu vou te ensinar a suportar melhor o peso. Ele disse, eu vou te aliviar. O alívio que Jesus oferece não é momentâneo, não é uma fuga, não é distração, não é esquecimento temporário. É descanso verdadeiro. Descanso que começa no espírito, chega ao coração e se reflete no corpo. Você não precisa provar nada para receber esse descanso. Você não precisa ser forte para recebê-lo. Você não precisa entender tudo para recebê-lo. Você só precisa admitir, Senhor, minha alma está cansada. Porque quando a alma confessa seu cansaço diante de Deus, ela encontra o lugar onde pode finalmente respirar. Este vídeo é para você que está no limite. Para você que tentou, insistiu, segurou, lutou, empurrou a vida com força e agora está com o coração pedindo. Eu só queria descansar um pouco. Hoje, você vai aprender como encontrar o descanso que a sua alma está buscando, não em soluções humanas, não em força própria, mas nos braços de Jesus, o único lugar onde a alma realmente descansa. Respire. Você não está sozinho. Jesus está aqui, e Ele vai te dar descanso. O cansaço que não se vê, mas que destrói por dentro, existe um cansaço que ninguém enxerga. Ele não aparece em exames, não se traduz em febre, não mancha a pele, não deixa hematomas, mas ele pesa como se o corpo inteiro estivesse sendo arrastado por dentro. É o tipo de cansaço que surge quando a alma tenta sobreviver enquanto o mundo continua exigindo movimento. Você continua andando, trabalhando, falando, funcionando, mas o coração está pedindo pausa, silêncio, descanso. Esse cansaço não começa de repente. Ele vai crescendo aos poucos, como uma sombra silenciosa. Primeiro é só uma pressão leve no peito. Depois, uma tristeza que você ignora. Depois, a sensação constante de estar carregando algo demais. Até que chega um momento em que a alma sussurra: eu não aguento mais. Você já sentiu isso? Aquela vontade de desaparecer só por um momento, para que ninguém precise de você. Aquela vontade de se calar, porque já não tem mais palavras. Aquela sensação de que tudo te cansa. Conversar, decidir, pensar, existir. Você olha ao redor e as pessoas dizem: você é tão forte. Você aguenta tudo. Ninguém te derruba. Mas elas não veem o quanto você precisa lutar para levantar da cama, para continuar sorrindo, para não desmoronar diante de qualquer toque mais profundo na alma. Ser forte cansa. E o cansaço da alma
é o preço que se paga quando se tenta enfrentar a vida sem descanso no lugar certo. Quando a alma cansa, ela não está dizendo que você falhou. Ela está dizendo que você está sobrecarregado. E quando Jesus falou sobre os cansados e sobrecarregados, ele estava falando sobre esse tipo de cansaço. Ele não estava falando apenas de esforço físico. Ele estava falando desse peso interno, emocional, espiritual. Jesus sabe que existem batalhas que ninguém vê. E ele sabe que você lutou mais do que muita gente imagina. Ele viu quando você segurou o choro para não preocupar quem estava perto. Ele viu quando você disse, "Está tudo bem?", para não ter que explicar. Ele viu quando você se esforçou para continuar mesmo quando só queria parar. E é nesse ponto, no limite, que Jesus se aproxima de forma mais profunda. Não para exigir mais, não para cobrar forças, não para mandar você se levantar sozinho, mas para dizer, você não precisa continuar carregando isso do seu jeito. O alívio para uma alma cansada não vem de tentar ser mais forte. Vem de admitir que você já não consegue. Vem de soltar o controle que você segurou por tanto tempo. Vem de permitir que Jesus seja a força que você já não tem. Salmo 73:26 declara: "A minha carne e o meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre." A Bíblia não diz "meu coração nunca falhará". Ela diz: "Quando o meu coração falhar, Deus será a minha força." Isso significa que Jesus não sustenta você apesar do seu cansaço. Ele sustenta você no seu cansaço. O cansaço não te afastou de Deus. O cansaço te trouxe até Ele. E talvez você não esteja percebendo, mas só o fato de você estar aqui, ouvindo isso agora, é prova de que Jesus está sustentando você mesmo quando você achou que estava caminhando sozinho. Respire. Você não precisa ser forte agora. Você só precisa permitir ser sustentado. O alívio começa quando você admite: "Senhor, minha alma está cansada." E Ele responde: "Eu estou aqui." Onde a dor se esconde. Quando a alma cansa. Quando a alma cansa, a dor não se mostra na superfície. Ela não se revela de maneira óbvia. Ela se esconde. Ela aprende a se camuflar no cotidiano. E é por isso que tantas pessoas ao redor não percebem o quanto você está lutando. Porque a dor da alma não se expressa apenas em lágrimas. Ela se expressa em silêncios. Há dores que se escondem atrás de um sorriso educado. Há dores que se escondem na forma como você diz, "Está tudo bem", rápido demais. Há dores que se escondem na sua habilidade de funcionar enquanto está se desfazendo por dentro. A alma cansada aprende a sobreviver. Ela cria máscaras. Ela faz de conta. Ela se adapta para parecer firme enquanto está desmoronando no interior. Mas essa dor escondida tem sintomas. Ela aparece quando você sente que está no mesmo lugar, por mais que faça esforço. Ela aparece quando você está rodeado de pessoas, mas se sente sozinho. Ela aparece quando você não tem mais prazer no que antes te fazia bem. Ela aparece quando você tenta orar e não encontra palavras. O esgotamento da alma cria um tipo de silêncio interno, onde até Deus parece distante. Não porque Ele está longe, mas porque o cansaço cria um peso que abafa a sensibilidade da sua fé. Mas eu preciso te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido desta forma. Deus não se assusta com a sua fraqueza. Ele não se afasta porque você está cansado. Ele não se ofende quando você não consegue orar. Ele não se decepciona quando você não tem forças. Salmo 34:18 diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Ou seja, é exatamente aqui, no ponto onde a alma está cansada, que Deus se aproxima mais. Você não precisa tentar se apresentar diante de Deus forte e inteiro. Você não precisa se recompor primeiro para depois buscá-lo. Você não precisa encontrar palavras bonitas. Você só precisa estar disponível para ser encontrado. Porque Deus não entra onde há desempenho. Deus entra onde há rendição.
O alívio da alma não começa quando tudo se resolve por fora. Ele começa quando você deixa de esconder o que está doendo por dentro. É nesse momento que algo muda. Não no cenário, não nas circunstâncias, mas dentro de você. A alma cansada encontra descanso quando deixa de lutar sozinha. Porque alívio não é ausência de dor. Alívio é presença de Jesus dentro da dor. Você não precisa continuar fingindo que consegue. Você não precisa carregar essa dor escondida como se fosse parte de quem você é. Você pode colocar diante de Jesus exatamente isso que está te pesando. Sem explicação, sem justificativa, sem máscara. O descanso que Jesus oferece é para pessoas reais. Pessoas cansadas. Pessoas que choraram em silêncio. Pessoas que tentaram por muito tempo. Pessoas que hoje só querem respirar. Respire. Você está em um lugar seguro. Jesus está vendo o que ninguém viu. E Ele está pronto para aliviar o que você já não consegue mais carregar sozinho. Escreva nos comentários: eu recebo o alívio do Senhor. Quando a mente não para e o coração não acompanha. Há momentos em que o corpo está parado, mas a mente está correndo. Você tenta descansar, mas os pensamentos continuam girando, um após o outro, como uma máquina que não desliga nunca. Você fecha os olhos para dormir, mas o coração continua acelerado, o peito apertado, a respiração curta. É como se a mente estivesse sempre um passo à frente, pressionando você a resolver tudo, agora, imediatamente, sem descanso. Esse é um dos sinais mais claros de uma alma cansada. A mente não consegue descansar porque carrega aquilo que não foi entregue a Deus. Quando você tenta controlar tudo sozinho, a mente entra em modo de sobrevivência. Ela começa a prever cenários, imaginar possibilidades, criar preocupações, repassar conversas, reescrever decisões. Ela trabalha sem parar porque acredita que, se ela parar, tudo desmorona. Mas nenhuma alma foi criada para carregar o peso de ser seu próprio salvador. Nenhum coração foi criado para viver sem descanso. Nenhuma mente foi criada para trabalhar sem pausa. É por isso que, quando a alma está cansada, a mente se torna um campo de batalha. E nesse campo, você se encontra lutando contra pensamentos que você não pediu para ter. Pensamentos como: se eu não der conta, tudo vai piorar. Se eu fraquejar, ninguém vai me levantar. Se eu parar, tudo desmorona. Se eu não resolver, ninguém vai resolver por mim. Isso não é fé fraca. Isso é cansaço profundo. É o peso de ter tentado segurar coisas que só Deus poderia segurar. Jesus sabia que chegaríamos a esse ponto. Por isso ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. João 14:27. A paz do mundo é externa. Ela depende das circunstâncias. A paz de Jesus é interna. Ela governa mesmo quando as circunstâncias não mudaram. Mas essa paz só chega quando você entrega, quando você solta, quando você para de tentar resolver tudo sozinho. Não é desistir, é confiar. Confiar é dizer: Jesus, eu não sei como vai ser amanhã, mas eu sei quem vai comigo. Quando a alma se cansa, ela não precisa de respostas, ela precisa de repouso. E o repouso não está num resultado, está numa presença, a presença de Jesus. Você não precisa que tudo se resolva agora para descansar. Você não precisa saber quando o milagre vai chegar. Você não precisa ter controle. Você só precisa estar com Jesus. Porque quando Ele entra, o coração desacelera. Quando Ele entra, a mente se aquieta. Quando Ele entra, o peito respira. Quando Ele entra, o caos interno encontra ordem. Mas como permitir essa paz? Como descansar de verdade? Como entregar de maneira prática aquilo que parece impossível deixar ir? Aqui está a chave que Jesus nos deixou. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Descanso não vem de tentar ser forte,
Descanso vem de se render. A alma descansa quando você diz: Senhor, eu não sei como resolver, eu não sei como seguir, eu não sei como continuar, mas eu estou aqui, fica comigo. É no fica comigo que o alívio começa. Não no entendimento, não no controle, não na resposta, mas na rendição. Respire agora, sinta seu peito, perceba seu corpo. Você não está abandonado dentro do seu próprio cansaço. Jesus está aqui, e Ele está pronto para aliviar o que você vem carregando há tempo demais. Quando você está no limite e não sabe mais o que fazer, há um momento no cansaço da alma em que você sente que chegou no limite. Não é exagero, não é drama, não é falta de fé. É um ponto real, profundo, onde tudo em você parece pedir pausa. Você não sabe mais o que tentar, não sabe mais o que dizer, não sabe mais como orar. Você sente que já fez tudo e ainda assim, parece que nada mudou. É como se sua alma estivesse de joelhos, mesmo quando seu corpo ainda está de pé. A verdade é que o limite não é o fim. O limite é a fronteira entre o que você pode fazer e o que só Deus pode fazer. É o ponto onde a sua força termina e a força de Deus começa. Mas a mente quer convencer você de outra coisa. Ela diz: se eu não resolver, ninguém vai resolver. Se eu relaxar agora, tudo vai piorar. Se eu parar, eu vou perder o controle. Mas escute com atenção. Você não está perdendo o controle. Você está sendo chamado a entregar. Entrega não é desistência. Entrega é rendição a um Deus que sabe mais do que você. Entrega é admitir: eu já cheguei até onde eu posso. Agora é a tua vez. A Bíblia mostra isso tantas vezes. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, sem saída, sem fuga, sem força, o que Deus disse? Fiquem quietos, eu lutarei por vocês. Êxodo 14:14. Quando Josafá estava cercado por inimigos e não tinha como vencer, Deus disse: esta batalha não é sua, é minha. 2 Crônicas 20:15. Quando Paulo estava fraco e sem forças, Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Você percebe? Deus nunca pediu para ninguém ser forte sozinho. Nunca pediu para você sustentar tudo nas suas mãos. Nunca pediu para você enfrentar essa dor sem Ele. Mas o mundo ensinou você a ser forte o tempo todo, a sobreviver por conta própria, a não pedir ajuda, a não demonstrar fraqueza, a não parar. E isso te trouxe até aqui, esgotado, exausto, cansado. Porque você segurou coisas que não foram feitas para serem carregadas por uma alma humana. Você está cansado porque o que você está carregando é maior do que você. E sempre foi. Mas não é maior do que Deus. No Salmo 55:22 está escrito: lançai sobre o Senhor o vosso fardo, e Ele vos sustentará. Lançar não é colocar com cuidado. Lançar é soltar. É tirar das mãos. O convite de Jesus para a alma que está cansada. Há um momento em que Deus não apenas observa o seu cansaço, Ele chama você para perto, não com exigência, não com pressão, não com cobrança, mas com um convite. Um convite tão simples e tão profundo que muitos não percebem o poder que há nele. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa frase é uma chave espiritual. Ela não é poesia. Ela é uma instrução. Ela é uma porta aberta para o descanso que você está buscando. Mas perceba algo que a maioria não percebe. Jesus não disse: vinde a mim todos os que já me entendem. Ele não disse: vinde a mim todos os que estão cheios de fé. Ele não disse: vinde a mim todos os que têm tudo sob controle. Ele disse cansados. Ele disse sobrecarregados. Ele chamou exatamente quem não tem mais forças. Isso significa que o cansaço não te desclassifica da presença de Deus. Ele te conduz até ela.
Muita gente acha que precisa se recompor para buscar Jesus, que precisa se organizar, se alinhar, se levantar, se arrumar, se estabilizar. Mas o descanso só chega depois que você se aproxima, nunca antes. Jesus sabia que a alma humana iria se cansar. Ele sabia que essa vida pesa. Ele sabia que haveria dias em que você não teria forças. Foi por isso que ele preparou um lugar de descanso antes mesmo da dor chegar. E esse lugar não é um lugar geográfico. Não é uma igreja, não é um culto, não é um evento. É uma pessoa. O descanso é ele. Mas aqui está a verdade que você precisa entender para receber esse descanso. Para encontrar alívio, você precisa parar de tentar se salvar sozinho. Muitas vezes, você está cansado não porque a vida está difícil, mas porque você está vivendo algo sozinho que nunca foi para viver só. Você tenta segurar a casa, a família, o trabalho, a fé, a aparência, a estabilidade emocional, tudo com suas próprias mãos. Mas quem tenta ser forte o tempo todo, inevitavelmente se quebra por dentro. O convite de Jesus é um lugar onde você pode finalmente soltar. Soltar a necessidade de ter todas as respostas. Soltar a necessidade de controlar tudo. Soltar a pressão de acertar sempre. Soltar a culpa de não conseguir mais. Soltar o peso que você vem guardando no peito. Sabe como você atende ao convite de Jesus? Não é com palavras bonitas. Não é com uma oração perfeita. Não é com postura firme. É com sinceridade. É dizer: Jesus, eu não sei mais o que fazer. Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu estou no limite. Esse é o tipo de oração que toca o coração de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos quebrados Ele se inclina. Quando você confessa sua fraqueza diante de Jesus, algo muda imediatamente. Não porque os problemas se resolvem na hora, mas porque você deixa de carregar sozinho o que estava te esmagando. O alívio não está no que Jesus tira de você. O alívio está em quem Ele coloca ao seu lado para carregar junto. Ele mesmo. Agora, escute isto com o coração quieto. Você não precisa continuar lutando sozinho. Você não precisa continuar tentando ser forte. Você não precisa fingir que está bem. Jesus está te chamando agora, não para te pedir força, mas para te dar descanso. Respire. Você pode se entregar agora. Jesus está aqui. É largar, é desprender, é dizer: eu não aguento mais. E mesmo assim, entregar a Deus. Você não precisa saber como Ele vai resolver. Você só precisa reconhecer que você não consegue mais resolver sozinho. Aqui está onde muitas pessoas caem. Elas chegam no limite e acreditam que é o fim, quando na verdade é o recomeço. O limite é o lugar onde você encontra Jesus de verdade. Não o Jesus dos discursos. Não o Jesus das frases bonitas. Mas o Jesus que segura você quando você está desmoronando. O Jesus que sustenta sem exigir força. O Jesus que respira por você quando sua alma está sufocada. E agora, eu preciso perguntar ao seu coração, não à sua mente. Você vai continuar tentando carregar tudo sozinho? Ou você vai permitir que Jesus carregue você? Porque o alívio começa no exato momento em que você decide não lutar mais sozinho. Não é quando a situação muda. Não é quando tudo melhora. Não é quando a resposta chega. É quando você solta o peso. Esse é o instante do descanso. Esse é o ponto da virada. Esse é o início da cura. E talvez este momento seja agora. Respire. Você chegou no limite. Mas Jesus está aqui. E Ele vai te sustentar. Existe um equívoco muito comum que carrega muitas almas até o esgotamento. A ideia de que você precisa ser forte para superar o que está vivendo. Que você precisa se sustentar, se recompor, se levantar, se organizar emocionalmente para depois buscar ajuda em Deus. Mas isso não está na Bíblia. Isso não veio de Jesus. Isso veio da pressão do mundo, das expectativas das pessoas
e das cobranças que você aprendeu a colocar sobre si mesmo. Jesus nunca pediu força. Jesus pediu rendição. Render-se não é desistir. Render-se é deixar de lutar aquilo que você nunca deveria ter tentado vencer sozinho. Muita gente está cansada porque tenta fazer o papel de Deus na própria vida. Tenta controlar o que não depende dela. Tenta mudar pessoas. Tenta consertar situações. Tenta entender coisas que não são compreensíveis ainda. Tenta sustentar o que já não cabe mais dentro do coração. Mas o alívio só chega quando você solta. Só chega quando você admite: eu não consigo mais. O mundo diz: seja forte. Jesus diz: venha cansado. O mundo diz: aguente firme. Jesus diz: descansa em mim. O mundo diz: mantenha tudo sob controle. Jesus diz: deixe que eu cuide. Entende agora? É impossível descansar enquanto você tenta ser seu próprio salvador. É por isso que, mesmo querendo paz, você continua inquieto. Mesmo buscando respostas, você continua confuso. Mesmo tentando descansar, a alma continua agitada. Porque descansar não é parar de se mover por fora. Descansar é parar de lutar por dentro. O alívio não está na pausa das atividades. O alívio está na entrega do coração. Entrega não é derrotar a si mesmo. Entrega é reconhecer que você pertence a alguém que é maior que o que te cansou. No Salmo 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é ausência de movimento. É ausência de resistência. É quando o coração diz: eu não preciso mais carregar isso. Eu não preciso mais entender tudo. Eu não preciso mais controlar o que acontece. Eu posso descansar, porque Deus está cuidando. O descanso verdadeiro é um movimento interno. É quando você deita sua alma nos braços de Jesus. Sabe quando uma criança cansada simplesmente se joga no colo da mãe sem explicar nada? É assim que Jesus quer que você descanse. Simples, profundo, verdadeiro. Quando uma alma cansada se rende, ela não perde força. Ela recupera. Ela reencontra. Ela respira. Ela se recompõe. Ela volta a viver. É por isso que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Ele não tira o jugo, ele troca. Ele pega o peso insuportável e coloca sobre você um peso leve. Ele pega a pressão que te esmagava e te dá descanso que sustenta. E agora, eu preciso te perguntar com toda sinceridade: você está cansado de tentar sozinho? Você está cansado de se exigir mais do que você pode dar? Você está cansado de carregar essa batalha silenciosa? Se sim, então este é o momento. Não é amanhã. Não é quando tudo melhorar. Não é quando você entender. É agora. Respire. Solte. Entrega. Deixa Jesus segurar. Porque o alívio não está em continuar lutando. O alívio está em parar e descansar nos braços dele. Uma das maiores fontes de desgaste da alma é a necessidade de entender tudo. A mente tenta encontrar lógica, sentido, ordem, respostas para aquilo que a vida tirou do seu controle. Você tenta entender por que aconteceu, por que tinha que ser assim, por que tanto peso, por que tanta dor, por que tanto silêncio. Mas há momentos em que não existe explicação. E é justamente nesses momentos que Deus começa a agir de forma mais profunda. A paz que Jesus oferece não está condicionada ao entendimento. Ela não depende da resposta que você ainda não recebeu. Ela não espera que a vida se alinhe para aparecer. Ela não exige que tudo faça sentido primeiro. A paz que Jesus dá não é resultado. A paz que Jesus dá é presença. Filipenses 4:7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Excede o entendimento. Significa: vem antes. Vem sem explicação. Vem quando parece que não deveria vir. Vem quando o coração ainda doía ontem,
mas hoje respira. Essa paz não é racional, ela é espiritual. E é por isso que muitas pessoas não entendem quando você começa a se curar. Não foi uma solução, não foi uma resposta, não foi uma mudança exterior. Foi Jesus. A verdadeira cura da alma começa quando você percebe que não precisa mais de todas as respostas para continuar. Você aprende a descansar no mistério, a confiar sem ver, a entregar sem entender, a permanecer mesmo quando não há explicação. O mundo chama isso de fraqueza, a fé chama isso de maturidade. Quando você para de buscar explicações e começa a buscar presença, algo muda por dentro. A alma para de lutar, a mente para de girar, o coração para de gritar. Jesus está ali, ele sempre esteve. Mas agora, a alma cansada consegue sentir, porque ela finalmente descansou. Você começa a perceber sinais sutis, uma respiração mais leve, um pensamento menos pesado, uma manhã em que você acorda sem aquele aperto, um dia em que você sorri sem forçar. É pequeno, é suave, é discreto, mas é real. Essa é a paz que Jesus coloca quando você para de tentar entender e começa simplesmente a ficar com Ele. Não é fuga, não é ilusão, é descanso. E esse descanso não vai embora quando a tempestade continuar. Porque ele não veio da tempestade cessar. Ele veio de Jesus estar no barco. Agora, respire um instante. Perceba. Você está começando a descansar. A alma está desacelerando. O coração está voltando para casa. A tempestade ainda pode existir do lado de fora, mas ela não comanda mais o dentro, porque Jesus está aqui. E quando Jesus está, até o caos aprende a se calar. A cura que Jesus realiza não acontece de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Ele não começa mudando as circunstâncias ao seu redor. Ele começa restaurando o lugar onde tudo começa, o seu coração. É por isso que, mesmo antes de tudo mudar, você começa a sentir algo diferente dentro de você. Uma suavidade, uma respiração mais lenta, uma presença que não exige, apenas sustenta. A alma cansada não se cura com palavras bonitas, nem com explicações detalhadas. Ela se cura com presença. Ela se cura quando encontra um lugar onde finalmente pode descansar. Ela se cura quando percebe que não precisa mais lutar sozinha. Essa presença, esse descanso, esse refúgio é Jesus. No Salmo 23, Davi não disse: "O Senhor resolve todos os meus problemas." Ele disse: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Ele refrigera a minha alma. Refrigerar significa restaurar, trazer vida nova, devolver o que a dor levou embora. Deus não está apenas te consolando, Ele está te reconstruindo. E essa reconstrução não acontece de forma rápida ou ruidosa. Ela é silenciosa, profunda, delicada, real. É como o amanhecer. A noite não acaba de uma vez, mas a luz vence, pouco a pouco, até que o dia inteiro esteja iluminado. É assim que Jesus cura você. Ele toca primeiro nas áreas onde a dor começou. Ele coloca amor onde havia medo. Ele coloca paz onde havia ansiedade. Ele coloca descanso onde havia cansaço. Ele coloca esperança onde havia desistência. Você não percebe o momento exato em que a cura começou, mas você percebe o momento em que a dor perde poder. A cura de Jesus não apaga a história. Ela transforma o significado dela. A ferida deixa de ser um ponto de derrota e se torna um ponto de encontro. O lugar onde você encontrou Jesus de forma mais profunda. A alma cansada não precisa ser consertada de uma vez. Ela precisa ser cuidada, acolhida, abraçada pelo Criador. Jesus não te pressiona para se levantar logo. Ele senta no chão com você. Ele te encontra exatamente onde você caiu. Ele te segura quando você não consegue segurar nada. E então, aos poucos, você começa a respirar.
Você começa a sentir paz. Você começa a levantar. Não porque a força voltou, mas porque Jesus se tornou a sua força. Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não é ao forte, não é ao que aguenta, é ao cansado, ao que já não consegue. E você está nesse lugar agora, o lugar onde Jesus começa a curar. Não se apresse, não se cobre, não tente se levantar rápido demais. A cura está acontecendo. Você está sendo restaurado. Você está sendo refeito. E Jesus não solta o que ele começa a reconstruir. Respire. A cura já começou. E Jesus vai até o fim. Quando o coração aprende a respirar. Novamente. Existe um momento na restauração da alma em que algo muda de forma tão silenciosa que você quase não percebe. Não é uma grande virada. Não é um milagre instantâneo. É uma respiração. Uma pequena respiração que não existia antes. Aquele peso constante no peito começa a afrouxar, como se uma mão invisível estivesse tirando camadas de dor, uma a uma. Não é que tudo ficou fácil. Não é que a vida se resolveu. Não é que os problemas desapareceram. Mas, pela primeira vez em muito tempo, você consegue respirar. Essa é a primeira marca da cura da alma. O coração para de lutar contra si mesmo. Ele começa a descansar. Você percebe isso em detalhes pequenos. Você acorda e a primeira sensação não é desespero. Você enfrenta o dia sem sentir que está carregando o mundo nas costas. Você consegue pegar um momento para si sem culpa. Você não se cobra tanto. Você não pressiona o próprio peito para ser mais forte. É como se a alma começasse a reaprender o que é ser leve. A presença de Jesus não apenas alivia, ela reorganiza o coração. Ela devolve ritmo ao que estava acelerado. Ela devolve descanso ao que estava sobrecarregado. Ela devolve confiança ao que estava em colapso. E é nesse processo que você começa a perceber que não é mais você lutando sozinho. Agora, Jesus está no centro do seu peito, não como conceito, mas como sustento. É aqui que a fé começa a voltar a pulsar, não como euforia, não como emoção, mas como certeza. Certeza de que você não está sozinho no caminho. Certeza de que Jesus está conduzindo cada passo. Certeza de que, mesmo que você ainda não veja, algo está sendo preparado. Salmo 73, 23, 26 diz: Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Tu me guiarás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. A minha carne e o meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Veja a ordem. Primeiro, Ele sustenta. Depois, Ele guia. Depois, Ele completa. Jesus não sustenta só para você continuar vivendo como estava. Ele sustenta para você caminhar de forma diferente, mais leve, mais livre, mais inteiro. E essa leveza é o que o coração estava pedindo há tanto tempo. Quando a alma começa a respirar de novo, você começa a ver a vida sem a névoa que encobria tudo. Você começa a perceber beleza novamente. Você começa a perceber Deus em detalhes. Você começa a sentir gratidão por momentos simples. Não é reconstrução rápida, é renascimento. A paz volta devagar, como quem conhece o caminho. A esperança se levanta, não com pressa, mas com firmeza. E a fé que retorna agora não é frágil, é profunda. Porque ela nasceu no vale. Ela nasceu do choro. Ela nasceu da noite escura. Ela nasceu quando você achou que não tinha mais forças. E essa fé que nasceu da dor, ninguém pode tirar. Agora, deixe essa frase entrar no seu coração com peso de verdade. Você está voltando a viver, não pela força das suas mãos, mas porque Jesus sustentou você quando a sua alma estava cansada demais para sustentar a si mesma. Respire novamente. A cura está em andamento. E Jesus está aqui. O descanso que vem quando você se entrega. O descanso verdadeiro
não é encontrado quando tudo se resolve. O descanso verdadeiro não é encontrado quando as preocupações desaparecem. O descanso verdadeiro não é encontrado quando a vida finalmente entra nos trilhos. O descanso verdadeiro vem quando você se entrega, quando você para de lutar sozinho, quando você solta o controle que estava esmagando seu peito, quando você reconhece que não precisa ser forte o tempo todo, quando você permite que Jesus seja exatamente aquilo que ele prometeu ser, o descanso para almas cansadas. Você percebe agora? O que cansou sua alma não foi apenas a dor. Foi o esforço de tentar sobreviver a ela sozinho. Mas Jesus não está te pedindo explicações. Jesus não está te cobrando postura. Jesus não está esperando você melhorar para então te ajudar. Ele está aqui, agora, exatamente neste momento, enquanto você ouve estas palavras, e Ele está dizendo ao seu coração: eu estou aqui, me deixa cuidar de você. Não é preciso sentir nada, não é preciso entender tudo, não é preciso saber como vai ser amanhã. A cura e o descanso começam quando o seu coração se rende à presença de Jesus. Respire fundo. Perceba a sua presença. Sinta que você está sendo sustentado. Não é a sua força, não é a sua estabilidade, não é seu controle. É Ele. Sempre foi Ele. E agora, para selar o que Deus iniciou no seu coração, vamos orar juntos. Para uma alma cansada, receber descanso. Se puder, feche os olhos. Não tente sentir. Apenas esteja aqui. Senhor Jesus, este coração chegou cansado, chegou ferido, chegou no limite. Mas chegou diante de Ti. E isso é fé. Eu te peço agora, Jesus, toca o peso que ninguém vê. Alivia o que está apertando o peito. Abaixa o volume da mente. Silencia a ansiedade. Sopra descanso sobre esta alma. Que o coração cansado sinta teu abraço. Que o espírito abatido sinta tua presença restauradora. Que todo peso que não vem do Senhor caia agora das costas. Jesus, toma este fardo. Carrega junto. Sustenta onde está fraco. Refaz onde está quebrado. Que esta alma sinta que não está sozinha. Que ela saiba que o Senhor permanece, mesmo no silêncio. Que ela descanse, porque o Senhor nunca deixou de cuidar. Nós recebemos agora o teu descanso, a tua paz, a tua presença que sustenta. Em teu nome, Jesus.